Ei, vai começar, pô. Larga esse celular, põe ele na mesa, pô. Vai começar o frente a frente com o Bernardo, você ficar olhando o celular? Mas que coisa feia. Não adianta, eu gosto de vocês do mesmo jeito. Minha alegria é vocês estarem assistindo esse programa. E olha, vocês falam de mim, mas hoje eu vou trazer uma pessoa que vocês vão pirar. Eu não conheço ninguém mais inteligente e culta do que essa pedagoga que está do meu lado, a quem eu apresento, Carmen Silvia Carvalho. É um expoente de cultura, é um expoente de gente, é um expoente que sabe lidar com as pessoas. Eu me curvo a essa mulher. Obrigado de você estar aqui. Você não sabe a diferença que você faz. Você não sabe. Eles vão saber. É só você começar a falar que eles vão saber. Está prestando atenção ou não? Ah, tá, eu sei. Então, seja bem-vinda, Carmen. Que alegria te receber em estúdio, poder te sugar um pouco desse conhecimento maravilhoso que você tem como pedagoga, como educadora, como palestrante. Muito, muito obrigado. Eu é que agradeço, Bernardo. Você me deixa sensibilizada com tudo isso que você fala. E agora, para dar conta da expectativa das pessoas que você gerou. Toma cuidado, hein? Ele faz mais propaganda do que o real. Mas é um prazer estar aqui, Bernardo. Obrigada aí pelo seu convite. E olá para todos vocês. Então, Carmen, eu não sei se você quer... Eu, como não consigo seguir as normas de um apresentador, dizem que primeiro eu tenho que ler teu currículo, que seria o certo. Mas como eu não sei ler, você está entendendo? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco desse gigante que é você, sua profissão, o que você faz, para o pessoal conhecer a fera que é você. Bom, eu sou uma educadora, né? E trabalho dentro da educação em várias frentes. Então, por um lado, eu atendo em clínica como psicopedagoga, crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem. Eu trabalho também com criação de games. Estou hoje fazendo games. Sério? Para crianças, isso. Hoje eu sou uma lutadora da cultura da paz, né? Eu trabalho pela cultura da paz. Fiz o curso, sou uma representante, trabalho com resolução de conflitos e tenho atuado muito mais nesta área, né? Então, eu estou hoje como facilitadora em um curso que tem sido dado no CIEE, né? Ele começa agora, na outra semana, a segunda edição. Quando começa? Fala a data para o pessoal poder saber. Ele começa no dia 8 de abril, né? É uma segunda edição. O ano passado é um curso para conscientização dos jovens sobre a prevenção da violência contra a mulher. Então, e onde que é? São algumas unidades do CIE. O ano passado ele aconteceu para 300 jovens e agora nessa segunda edição são 1.500 que vão estar sendo atendidos. As pessoas que assistirem poderem assistir lá ou é fechado? Não, ele é fechado exclusivamente para os jovens do CIE. Depois eles podem assistir via internet, algum jeito? Não. É fechado. Esses cursos são absolutamente fechados. Exclusivamente os jovens do CIE é que vão ter acesso a ele. Eu também estou transformando a capacitação que existe hoje de um projeto muito bonito chamado Bem Querer Mulher, que atende mulheres vítimas de violência e cuja capacitação é presencial, que é hoje só em São Paulo que ele existe. Como ele pretende ir para o Brasil, eu estou fazendo a roteirização desse curso para que ele passe a ser a EAD e possa, então, formar agentes Bem Querer Mulher em outros estados do Brasil. Então, esse é um outro projeto no qual eu estou trabalhando. Antes de entrar no assunto que eu quero da tua entrevista, eu queria te fazer uma pergunta. O que está acontecendo com essa violência contra a mulher? Eu sempre houve
aquele, entre aspas, que eu acho que não é machista, um débil mental, agredir, matar, violentar a mulher. O que está acontecendo? É a força da televisão ou está o nível de violência aumentando muito? Olha, as estatísticas, Bernardo, são muito tristes, né? O que elas mostram é que a cada 15 segundos uma mulher é agredida. A cada 3 horas uma mulher é estuprada. Acho que não, agora acho que é 1h30 uma mulher é estuprada. Eu acho que é isso. E a cada 3 horas uma mulher é vítima, é assassinada. Então, nós estamos diante de uma situação trágica de violência, eu acho que generalizada, e de violência contra a mulher de uma forma muito específica. Porque não é só a mulher, os nossos jovens estão sendo mortos, né? A taxa de assassinato entre jovens de 15 a 29 anos é absolutamente absurda e ela cresce. E esta violência, que aí seria uma violência contra o outro, ela também é uma violência contra si, porque o número de suicídios tem aumentado brutalmente. Assustadoramente. Então, nós estamos vivendo uma era de extrema violência. De extrema violência. Quer dizer, você sente como não é só contra as mulheres, é como um cômputo geral. É uma violência. Contra o menor, é contra isso. É uma contra violência aquilo. geral. É uma violência geral. E contra a mulher é de uma forma assustadora. É assustadora. É uma coisa que é assustadora. E olha, você me desculpe que nós estamos numa televisão, mas existe um estudo que foi feito por um repórter americano. Durante 15 anos, Bernardo, ele analisou a influência da mídia dos anos 50 para frente na constituição da identidade masculina. E essa constituição é de uma identidade cada vez mais violenta. Então, os homens, eles não são, por natureza, violentos. A violência não é nem mesmo natural no ser humano. A agressividade, sim, mas a violência, não. A violência é cultural. E o que você vê hoje, passa ao Zap pelos canais. Os filmes, na sua maioria, falam sobre vingança, eles trazem assassinatos, eles trazem psicopatia. Você tem uma sociedade que está extremamente voltada para o consumo, onde você ser respeitado, ser valorizado está ligado ao consumo. Isso significa que quem não tem dinheiro para consumir acaba indo buscar esse dinheiro por outras vias, porque quer ser inserido, quer ser desejado pelas meninas, não é? Eu trabalhei na Fundação Casa e o número de jovens que estão lá porque acabam entrando para o crime, sendo aviãozinho e tudo isso, porque querem ter a moto, ter o tênis, ter o não sei o quê, para serem desejados pelas meninas, é enorme. É enorme. Então, o próprio consumismo gerando, de um lado, a infelicidade, porque sempre você vai ter que ter o carro maior, a casa melhor, o não sei o quê, e de outro lado, provocando, inclusive, de um lado a depressão e de outro lado a violência, né, dessa sociedade. Mas aí também tem que se acrescentar um pouco o uso das drogas, né, que está demais, que eu acho que as drogas, elas são um gerador de muita elas não geram, elas são geradores de violência, mas elas vêm preencher este vazio que existe hoje. Né? A depressão, um cara deprimido, um moleque deprimido, ele usa as drogas para se superar. Para suportar a depressão e sair dela. Então, o que você tem é um contexto, né, social, político, cultural, que é muito complexo e muito difícil, né, hoje. Eu acho viver hoje mais difícil do que era viver no nosso tempo. Muito mais. Hoje a gente é obrigado a suportar uma carga que não existia. É carga de consumo, é carga disso, é carga daquilo. Você é um monte de fantasias, né, Bernardo? Fantasias, totalmente. Quem disse que a gente precisa
ter tudo que a sociedade diz que tem, fazer tudo que a sociedade diz que tem, a gente entra, né, nessa ideia, mas a gente não precisaria. E isto é uma coisa que seria muito importante que os pais ficassem alertas. Sabe que eu tenho 4 filhos, né? Quando eles já são adultos, tenho um monte de netos, mas quando eles eram adolescentes, teve um momento em que eu comecei a trabalhar demais. E um dia, uma das minhas filhas, tinha uns 16 anos na época, ela virou e falou assim: mãe, você está trabalhando muito, você está sempre tão cansada. Falei: ai, também, filha, tanta coisa que tem para pagar. Aí ela virou para mim e falou: mãe, eu tenho mais coisas do que eu preciso. Eu prefiro ter menos coisas e mais mãe. Eu nunca esqueci esta frase. E a partir daquele dia, eu mudei a minha maneira de pensar o trabalho e a minha maneira de pensar o que era necessário. Foi um tapa na cara que eu levei dela, que graças a Deus me acordou. Sabe? Mas que é uma verdade. Que é uma verdade. Gigantesca. Assim como eu, muitos pais pensam que eles trabalham para dar para os filhos, mas a gente não pergunta para os filhos o que eles querem. Você entende? Eles preferem o cavalinho de... Eu tenho que levar dinheiro para casa porque eu preciso comprar isso, eu preciso comprar videogame. Mas será que eles não é isso que eles querem? Eles querem você. A tua presença, eles querem brincar com você, o teu colo, querem conversar, querem ser ouvidos, querem ser enxergados, querem que você acompanhe nas coisas que eles fazem, que você vá assistir o jogo de futebol, de vôlei, que você vá na escola, que você vá na reunião de pais. Você entende? Eles querem que você enxergue, né? E a gente pensa que eles querem coisas. Né? Coisa material. Isso. Eu acho que para eles são muito mais importantes as coisas espirituais, muito, as coisas que mexem. Essa presença vale muito mais do que qualquer coisa que você possa dar para ele. Tanto em termos de casa, carro, viagem, ou objetos. Você pode perguntar para o teu filho o que ele prefere. E se ele não preferir você, você deve ficar sem dormir até o que está errado para entender o porquê que ele não prefere você. Eu estava te contando, né? Entre as coisas que eu faço, eu vou estar agora dando alguns cursos, né? Para Redes e Saberes, né? Que é um grupo que oferece cursos EAD ao vivo para professores. Nossa, isso é tão importante. Isso, os cursos têm, às vezes, 3 horas, às vezes 6, e eles buscam atender às necessidades, né, de formação, de atualização, de reflexão para os professores. Eu fui convidada, graças a Deus, para fazer parte aí dos formadores da Redes e Saberes e vou estar, então, dando nesse primeiro semestre 3 cursos. O primeiro agora já no dia 23 de abril, que é sobre... é uma reflexão, né, junto aos professores, sobre a dinâmica de sala de aula, né? Porque esse é um dos problemas que eu acho que os professores têm. Carmen, como você vê, que eu não consigo enxergar, essa violência dos alunos contra os professores? Eu estudei a minha vida toda. Tinha professores que eu não gostava, que eu detestava, mas jamais eu ouvi um colega meu falar em bater num professor, que hoje está tão comum na rede pública, o aluno levanta e agride o professor. O que é isso? Faz parte desse mundo complexo que nós falamos, né? Faz parte desse mundo complexo. Eu acho que o que você tem dentro da sala de aula... A sala de aula é um microcosmo, Bernardo. É um microcosmo. Por isso ela é tão importante. Porque enquanto microcosmo, aquilo que você modifica lá expande para o cosmo, né? Quer dizer, a educação é, sem dúvida, pelo menos na minha visão, a arma mais potente que a gente tem para a transformação da sociedade. Isso é de verdade, isso não tem... Então, o que você tem lá é um microcosmo. Tudo isso que a gente começou dizendo de como o mundo hoje está lá dentro. Ou os professores contribuem para essa violência?
como tudo que é complexo, você nunca tem um causador. Você tem uma situação complexa, onde a multiplicidade de agentes e a inter-relação entre estes elementos é que gera uma situação. Você colocar o aluno, ou colocar o professor, ou colocar a família, ou colocar o governo, é você setorizar aquilo que na verdade não é setorizado. É o conjunto e a química da dinâmica de todas estas coisas é que gera. Você entende? Eu acho que é muito reducionismo você dizer a culpa é deste ou daquele. E a questão, e não adianta buscar culpados, a questão é compreender como que essa dinâmica acontece para você poder pensar formas de melhorar, de transformar. Né? Então, eu não acho que seja culpa de ninguém. É um complexo, né, de coisas, de elementos e de fatores que são interdependentes entre si. Você acha, no ensinamento, você acha que a gente reverte a situação de violência? Porque me preocupa demais. Eu não aceito. Eu não fui aquele melhor aluno da escola, do ginásio. Eu era aprontador. Mas jamais na vida eu consigo aceitar um aluno batendo um professor. Porque, como eu te falei, estava te falando, eu tinha professores que eu não gostava. Mas o meu respeito por eles ultrapassava em muito o sentimento que eu tinha. Gostava porque ele ensinava direito, achava ele metido demais para o meu gosto, mas o respeito... Então, você está falando em respeito, né? Essa é uma das coisas que, quando eu trabalhei que eu já trabalhei muitos anos na área social, e num dos lugares onde eu era coordenadora pedagógica, eu cuidava de 320 crianças e jovens. E uma coisa muito comum é quando eles brigavam, eles falarem: mas eu não gosto do fulano, por isso eu bati nele, né? E aí eu dizia para eles, olha, gostar é uma escolha. Você pode escolher gostar de mim ou não. Eu posso escolher gostar você de não, ou não. Mas respeitar é uma obrigação. Gostando ou não gostando, você tem que respeitar. Né? Então, o professor pode ser chato, o aluno pode ser chato, a diretora ou a coordenadora podem ser chatas, a mãe e o pai podem ser chatos, não importa, você tem que respeitar. Você tem que respeitar até um cara que está passando na rua, que você não sabe nem o nome. Respeito não é uma escolha, respeito é uma obrigação que todos os seres humanos têm para com todos os outros seres humanos. Não importa nada. Agora, gostar é uma escolha. Você pode gostar ou não. Você tem o direito de gostar ou não. Isso, Agora, o que acontece, Bernardo, é o seguinte: a nossa sociedade, ela valoriza a educação intelectual. E os pais e as escolas acreditam que educar seja você adequar a pessoa à sociedade. Então, a educação ela vai normalmente em dois campos de uma maneira mais forte. De um lado a reprimir, dizer regras, a colocar de castigo para que ele saiba como que ele deve se comportar nos diferentes ambientes. E no outro campo é a educação intelectual para preparar para o mundo do trabalho, para aprender aquilo que a sociedade determinou que seria interessante ser aprendido. Então, normalmente, a educação, tanto em casa quanto na escola, vai por esses dois lados. Só que existe um terceiro e um quarto pilares que fazem parte da educação, mas eles não são normalmente desenvolvidos, que é a educação emocional. Nós não somos racionais. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. A maior parte do tempo você se relaciona pela emoção e não pela razão. E
As pessoas sentem, o ser humano sente, Bernardo. Ele sente alegria, tristeza, raiva, dor, ciúmes, inveja. A gente não sente só as coisas bonitinhas. A gente sente tudo. E você vai extravasar aquilo que você sente, você vai externalizar da forma que você dá conta. E aí, você aprender a reconhecer o que você está sentindo e aprender outra forma de você estar expressando e lidando com aquele sentimento é uma das coisas mais importantes na vida. Hoje, inclusive, grandes empresas, elas escolhem muito mais o funcionário na hora da entrevista pela inteligência emocional dele do que pelo conhecimento. Porque o conhecimento se transforma e as relações de trabalho, as relações que vão estar determinando a possibilidade dele dentro do grupo onde ele vai estar inserido. Verdade. Carmen, nós vamos ser obrigados a fazer um pequeno break. Porque não dá vontade de parar, dá vontade de continuar. Depois eu quero falar um pouco com você, no próximo bloco, sobre os cursos. Certo. Que eu acho sumamente importantes. Se a gente não falar, o tempo acaba e não falar. Claro. Gente, vamos dar uma paradinha. 1 segundo de 2 horas a gente volta. Não, é 1 segundo só. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço.
falei que era rápido? Não foi nem 2 horas. Não. Ouvi, doutor. Gente, vamos continuar com essa delícia de entrevista? Eu tô com dificuldade. Olha, tanto tempo de apresentando o programa, eu estou com dificuldade. Eu não sei onde parar. Eu acho que nós vamos até amanhã cedo falando. Vamos falar um pouquinho agora do construindo um ambiente de aprendizagem. De aprendizado. Esse tema é fascinante, esse tema mexe. Mexe muito e tem tudo a ver com aquilo que a gente estava conversando, Bernardo. Porque uma das coisas muito difíceis para o professor é que ele tem dentro de sala de aula 20, 30, 35 individualidades. Cada aluno é um mundo integral, com a sua história, com os seus sentimentos, as suas facilidades, as suas dificuldades, os seus medos, as coisas que ele dá conta, os seus valores, as suas crenças. E cada ser completo, ele pede uma forma completa, né, de ser tocado e de aprendizagem. E aí o que acontece? Dentro da sala de aula, você tem essa multiplicidade, então são ritmos diferentes de aprendizagem. O professor tem, normalmente, aquele que é o engraçadinho, o que não faz a lição, aquele que briga, o que levanta e atrapalha a aula, o que é tímido demais e não participa e o professor quer trazê-lo para dentro e assim vai. Então, todas estes seres com as suas características fazem com que o professor tenha que ter muita sabedoria para saber como manejar e trabalhar simultaneamente, em grupo e individualmente. Quer dizer, cada um desses precisa de um alimento. Um tem que ser provocado para falar e o outro tem que ser acalmado para não roubar a sala de aula do professor. Então, os estudos mostram que os professores passam a maior parte do tempo neste manejo da sala de aula do que propriamente trabalhando os conteúdos. E como entendeu? se administra isso? Então, essa complexidade, como que se administra? Este é o assunto do curso. Como é que isso. O que é que gera esta complexidade? Quer dizer, quais são os elementos? Porque os alunos que estão bem e que têm uma postura adequada, esses não dão trabalho para o professor. O difícil são os que têm ritmos diferentes, que agem de uma forma que complica essa dinâmica. Então, eu vou estar centrada mais nesses que são complicados. O que é mais difícil, o que fala muito ou o que é tímido de lidar? No dia a dia, para o manejo da sala de aula, o mais difícil é o que fala demais. Porque ele te atrapalha. Porque o que não fala não atrapalha. É que também você não leva a cultura e o conhecimento a ele. Isso, exatamente. Ele gera angústia, porque o professor precisa da interlocução para a aprendizagem. Né? Então, ele gera angústia, mas ele não atrapalha a dinâmica, o que é muito calado. Né? É um tipo diferente de requisição do professor. É difícil. E daí, então, a conversa, né, quem são estes alunos, que características que ele tem, o que é que faz com que eles tenham estes comportamentos, né? E porque assim, como eu te falei, eu vou estar centrada mais nos que são mais difíceis, né? Então, como e daí que você pode estar lidando com estes alunos para neutralizar aquilo que a atitude deles. E o que acontece é o seguinte: como normalmente na formação do professor não entra o conhecimento dessa parte psicológica dos alunos, o professor acaba tratando muito mais da atitude do que gera a atitude. Você entende? E daí, como ele cuida da atitude, dali a pouco essa atitude aparece de novo, porque aquilo que gera continua dentro dele. Você consegue parar um momento seguinte e volta. Volta, porque aquilo que gerou continua lá. E daí o professor vai ficando desesperado, porque ele atua, mas ele não muda. Então, a questão que eu vou estar trazendo é como é que você atua no que gera esses comportamentos no aluno, porque se você modifica o que gera, para de acontecer a atitude. Mas é possível, em rápidas pinceladas,
mais para o pessoal, Ah, você conseguir dizer qual o caminho que você segue para domar, não sei se a palavra seria essa. de jeito nenhum, normal. Olha, Bernardo, o que eu vou estar trabalhando é o seguinte: toda a atitude, né, ela emana de um sentimento e emana de um lugar onde o aluno se vê, né? Ou de um lugar onde aquele ser humano que está como aluno naquele momento se vê. Aquele aluno E, portanto, momentaneamente. a questão nuclear é a autoimagem. Se você se vê de uma forma positiva, você vai se relacionar consigo, com o outro e com as coisas da sua vida de uma forma positiva. Se você se vê de uma forma negativa, você vai se relacionar consigo, com o outro e com as coisas da vida de uma forma negativa. Então, se você acredita que você é inteligente e vai aprender, você entra como vencedor na situação. Se você acha que você é burro e não vai aprender, você entra como perdedor. E a maneira como você entra já modifica. Se você acha que você é um cara bacana, que é capaz de despertar o gosto, né, o amor do outro, você espera isso e se relaciona assim. Se você acha que você não é um cara bacana, e você vai ser ou tímido ou agressivo, você entende? A maneira como você se enxerga vai determinar a forma como você se relaciona com a vida. A força que você tem para encarar as coisas. E daí isso vai fazer a diferença, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, como você vê o erro como estratégia de aprendizado? Então, esta é uma das coisas muito sérias que acontecem em sala de aula, porque a cultura da nossa sociedade é, primeiro, de que o erro é uma coisa extremamente ruim. Quando as pessoas erram, elas se sentem culpadas, se sentem burras, incompetentes, porque na nossa sociedade o erro está ligado a tudo isso. Agora, é impossível aprender sem errar. Aprender é entrar no desconhecido. Entrar no desconhecido é abrir a porta do erro. Portanto, se você não pode errar, você não pode aprender. Tá? Então, lá na clínica, uma das coisas que eu tenho que lidar com praticamente 100% dos alunos que chegam, das crianças que chegam, é de eles perceberem que o erro é parte natural. Que quando a gente erra, a gente não erra porque é burro, porque é incompetente, porque não sabe. A gente erra porque errar faz parte do processo de aprender. E a gente sempre erra, né? E daí o que acontece? A nossa escola pune o erro. Quando o aluno erra, ele é desqualificado. Desqualificado, essa é a palavra. Ele é desqualificado. E, e o professor, né, ele só tem como possibilidade ou ignorar o erro ou punir o erro. É assim que as pessoas sabem fazer. E, verdade. Não é? Ou você ignora ou você pune. As pessoas não sabem outra coisa para fazer. E exatamente a discussão do curso é como que você transforma o erro em acerto sem punir nem ignorar. Você não acha que o erro, você errando, te provoca por dentro uma vontade de aprender? Você precisa estar muito bem para sentir assim, Bernardo. Você acha? Normalmente não é como as pessoas sentem. Tem menos experiência, tem menos conhecimento. Mas como adulto, veja, eu sou a advogado, criança é que seria aquela que poderia olhar assim. Entendeu? Porque a criança, naturalmente, ela erra e tenta de novo. A criança pega, desmonta o carrinho e fica tentando montar. Ela brinca, ela constrói alguma coisa e aquilo cai e ela faz de novo. E para ela, errar e fazer outra vez é natural. Somos nós, os adultos, que dizemos para ela que errar é ruim. Verdade. Não é a forma natural de se pensar. Agora, como as pessoas não sabem corrigir o erro de outra forma que não seja a punição, ou elas não corrigem ou elas punem.
Mas existe uma outra via, que é aquela que eu quero conversar no segundo curso, que é o erro como ferramenta de aprendizagem, como instrumento de aprendizagem. Quer dizer, como é que você transforma o erro em acerto sem punir, né? Muito importante. E veja, eu vou estar atuando, né, trabalhando, exemplificando dentro da sala de aula, mas tudo isso que eu vou estar falando para os professores vale para pais. É a mesma coisa, porque eu vou estar falando de educação. E os pais também não sabem como lidar com o erro dos filhos sem ser ou punindo ou ignorando. Verdade. E é muito difícil, porque a sociedade não ensina pra gente, não é? E depois eu vou estar no terceiro curso, Bernardo, falando sobre uma outra coisa que é muito importante, que é como resolver conflitos de uma forma não violenta. Essa pergunta agora. Você entende? Porque faz parte disto, né? A criança, o conflito é inerente. Ele nasce de uma diferença de necessidades. Veja, a mãe do bebê, ela precisa descansar. Isso é uma necessidade dela. E o bebê precisa mamar de madrugada. Isso é uma necessidade dele. Você tem aí um conflito. Você entende? Um precisa dormir conflito? E o outro precisa comer. E não é fácil de é? lidar com esse conflito, não é? Como é que fala? Então, o conflito, ele é inerente ao ser humano. Ele sempre vai existir. E ele não é ruim. A forma como você maneja o conflito é que pode fazer com que ele seja resolvido de uma forma pacífica ou que ele seja resolvido de uma forma onde vai se escalando e se torna violência. Entendeu? Então, aí o que acontece? Se as escolas e as famílias souberem lidar com os conflitos que as crianças vivem e ajudá-los a resolver de uma forma não violenta, nós criaremos uma outra sociedade, tá? Mas isso é lutar contra o que mostra a televisão. Porque o que a televisão mostra, o que os filmes mostram, na sua maioria eu fiz uma coisa que te magoou, então eu tenho que fazer em você uma dor maior. Eu tenho que me vingar, eu tenho que te machucar, porque você me machucou. Você entende? Você não quer fazer aquilo que eu quero, eu bato, eu chuto, eu te excluo, eu te agrido. Então, as crianças aprendem que é desta forma que a gente resolve os conflitos. Então, o meu amigo não quer fazer aquilo que eu quero, desde pequenininhos. Eu deixo ele fora da brincadeira, eu xingo ele, entendeu? Verdade, porque e isso é tão arraigado que eu nunca vou esquecer. 2 netinhos meus, quando tinham 5, 6 anos de idade, um dia chegaram para mim e falaram: vó, vamos brincar de super-herói? Aí eu falei: vamos, mas vocês vão ter que me ensinar. Eu não sei como é que brinca de super-herói. Eles falaram: é fácil, é só dar chute e pontapé. Veja, você ser herói é dar chute e pontapé, porque eles não conseguem. Os heróis fazem isso, eles dão chute e pontapé. E você respondeu o quê? Hã? Você respondeu o quê? Eu respondi que deste jeito não era herói. Que herói tinha que saber resolver as coisas de um outro jeito. Veja, mas é isto que a sociedade ensina para as nossas crianças. E daí, quando ele dá chute e pontapé lá na escola, ele é punido, ele fica de castigo, bota para pensar, fazem sermão. Quando ele dá chute e pontapé no irmão, o pai e a mãe brigam, dizem que está errado, mas ninguém diz como é que você lida com o conflito sem ser dando chute e pontapé, sem ser xingando, sem ser batendo. Entendeu? E é muito lindo a hora que você mostra para as crianças que é possível você lidar pelo diálogo. As crianças, elas têm uma pureza e uma capacidade de aprender que você não faz ideia.
Eu afirmo para você, Bernardo, que se nós ensinarmos nossos filhos a lidarem de outras maneiras, nossos alunos a resolverem os conflitos de outra maneira, que nós vamos criar uma outra geração, uma outra sociedade. É tão difícil. Eu não acho tão difícil uma mudança de postura. Pode ser trabalhoso. Difícil. Mas se os pais É quiserem... difícil porque você tem que reformar uma casa morando. É muito mais fácil você construir uma casa do que reformar uma casa morando nela. O adulto modificar-se é você é uma casa construída. E você tem que continuar sendo você mesmo. Então, mudar significa rever coisas que estão ligadas à sua identidade, coisas que você sequer tem consciência que você faz. Porque aquilo é teu, aquilo é a tua parede, você entende? É o teu chão. São as coisas que você acredita, que você fez a vida toda, que te ensinaram que era assim que olhava. E daí, reformar, morando dentro de si mesmo. Porque você não vai esquecer quem você é para ser outro. Você vai continuar sendo você. Aos teus modelos. Isso, transformando e tendo que rever, isso é muito dolorido. Isso vão várias gerações para mudar o conceito. Vão várias gerações. Várias gerações. Por isso que é preciso muito trabalho. É preciso muito trabalho para construir uma... A mídia com um fator de potência, tudo. Se a mídia trabalhasse ao sentido inverso do que ela trabalha... seria maravilhoso. Seria Eu maravilhoso. acho que o mundo seria muito Sabe o mais que fácil. acontece? Olha, você quer ver? Eu trabalhei na Fundação Casa, Bernardo. As pessoas não sabem o que acontece lá dentro. Não sabem que os jovens têm aula e aprendem. Os jovens não sabem que eles praticam esportes e participam de atividades esportivas, que eles têm profissionalização e eles têm a chance de conhecer coisas para entrar num mundo de trabalho, que eles fazem arte e cultura para desenvolver a sua sensibilidade. As pessoas não sabem, porque o que aparece na mídia é só... Bandido. Menino mau, menino que mata... Você quer ver, por exemplo, o gerente de esportes, ele fazia, na época em que eu trabalhei lá, uma Olimpíada, onde ele colocava 1000 jovens competindo em diferentes modalidades esportivas. E o pessoal da... esqueci o nome, que faz a divulgação, mandava para todos os meios de comunicação e jornais contando da Olimpíada e pedindo para divulgarem. Quando aparecia alguém, era um jornalzinho, era, sabe? Assim, os grandes não apareciam. Agora, quando tem uma rebelião, a mídia chega antes que a própria fundação. Você entende? Então, existe um olhar que é um olhar de trazer aquilo que não dá certo, aquilo que é difícil, aquilo que... Você entende? Mas aquilo que é positivo não se traz. Não se traz. E as pessoas constroem uma imagem de mundo a partir do que a mídia traz. Eu tenho muito orgulho, no começo da minha profissão no Guarujá, eu fui muito ligado, fui um dos fundadores dos patrulheiros mirins, aqueles meninos que a gente tirava da rua, põe a fardinha, eles iam trabalhar nas empresas, como mensageiro, tudo. E tudo começou que hoje seria a Fundação Casa, naquele tempo chamava Santa Emília, no Guarujá, que era uma FEBEM. Tá? E começou lá, a gente tirava os meninos, meu Deus, aqueles meninos que eram bandidinhos, eles iam trabalhar, eles eram o cara mais honesto, mais limpo, porque eles tinham tanto orgulho daquela fardinha que eles não se permitiam cometer um mínimo erro. Porque eles tinham medo de perder a fardinha. Era a vida deles. Era a oportunidade que a vida estava dando. Era tudo. Exato. Agora, veja, 97% dos jovens que estão lá são jovens com histórias tristes e absolutamente recuperáveis. Eu acho que tem uns 3% que já
foram para o lado, Já, não tem mais o outro não tem lado mais do volta, muro e não tem mais que, volta. se tiver volta, é muito difícil. Mas são 3%. Mas a mídia só fala dos 95%. Só fala daqueles Bandidos, 3%. E daí bandidos. as pessoas generalizam Todos e pensam ali que são 100% são. Entende? Então, eu acho a responsabilidade da mídia muito séria. Você tem movimentos da organização civil, né, um capital natural lindo, há coisas lindas sendo feitas no mundo, mas não são essas que são capitalizadas. Carmen, eu só vou dar um exemplo só. É. Qual o programa que tem mais audiência hoje na televisão? São os que falam de tragédia, de Exato, crime. Exato. É. Eles têm audiência total. Ninguém consegue competir com eles. Uhum, sim. Só falam de morte, de assassinato, de bandidismo. Isso é o que tem audiência, é o que há E dentro da daí imprensa. as pessoas passam a viver num mundo de medo, né? O que você tem hoje é um mundo de medo. Uma sociedade com medo. Isso tudo é muito sério. Por isso que eu milito pela cultura da paz. Então, assim, eu tenho dirigido, né, toda a minha energia para usar o meu conhecimento de educação para falar da cultura da paz, para ensinar uma outra forma de você resolver conflitos, para você aprender como que você lida com os seus sentimentos, como que o poder de você falar de uma maneira ou de outra, de tal forma que a forma como você fala pode pôr o outro para baixo ou não. E as pessoas precisam aprender uma outra maneira de se relacionar, né? Então, essa é a minha vida hoje, tá certo? Carmen, que coisa emocionante. Infelizmente, nós trabalhamos em televisão. Uhum. Televisão, o pessoal é bravo. Bateu o horário, Eles eles estão ameaçam. lá. Eu sempre falo, eles vão abrir os hidrantes aqui para dar um banho pra gente e a gente sai correndo. Sério. Mas que entrevista, que crime, que absurdo eu poder entrevistar você em tão pouco tempo. Sua entrevista tinha que ser umas 5, 6 horas. Não, imagina, Bernardo. O que você passou, os valores que você passou, eu imagino quem está do outro lado. Se eu, apresentador, eu fiquei emocionado. Eu nunca ouvi tanta verdade na minha vida. Coisas óbvias que ninguém vê, coisas óbvias que ninguém dá valor, que muito menos apreciam isso. É muito emocionante entrevistar. Eu que te agradeço, Bernardo, de me dar a oportunidade de falar tudo isso. De trazer, né, para as pessoas a possibilidade de um mundo onde as coisas são resolvidas de uma forma não violenta, onde as pessoas possam se sentir com mais justiça, com mais igualdade de direitos, com menos violência, né? Essa é a mensagem. Esse é o que mundo precisa. que eu luto. Que coisa linda que é teu trabalho. Carmen, vamos agradecer, bater palma, vamos repassar essa matéria para todo mundo assistir, porque tem entrevistas que mexem, tem outras que a gente suporta, mas essa é uma das melhores que eu já fiz. Gente, o programa acabou porque terminou. E não adianta ficar reclamando, não. O negócio é você assistir, tá? Gente, um beijo a todos vocês daqui de São Paulo, do Brasil. Quero mandar um abraço para o pessoal de Nova York que nos assiste, de Miami, de Los Angeles. Nós temos bastante audiência nos Estados Unidos e web. A todos os outros que nos assistem, muito obrigado. Um beijo. Até a próxima. Amo vocês.